Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rotary Talkcast. E esse episódio é um episódio especial. É um episódio que é uma grande honra entrevistá-los, né? É um casal que já está há 44 anos dentro do nosso clube. Então, para mim é uma honra entrevistá-los e aprender um pouco mais com eles. Acredito que muitos aí já saibam, né, de quem estamos falando, né? Mas vamos apresentá-los, né, de maneira formal, assim como apresentamos todos os nossos participantes ilustres aqui do nosso Rotary Talkcast. Ela é psicóloga e terapeuta de adultos e casais e assessora de recursos humanos. Está há 44 anos no clube, casada com o rotariano mais antigo do nosso clube, que está ao lado dela aqui, que é formado em bacharel em Ciências Contábeis e Administração de Empresas. E também foi presidente do nosso clube no ano de 87 e 88. Então eu estou aqui com o casal Ribeiro, Luiz e Silvana Ribeiro. Sejam muito bem-vindos ao Rotary Talkcast. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Para mim é uma honra, falo o nome do clube também, né? Eu já brinquei aqui com o Luiz em alguns episódios, né, de que você é um patrimônio tombado já do nosso clube. Nós já citamos você algumas vezes, algumas entrevistas aqui. Inclusive, quando o Bruno esteve aqui presente hoje, né, gravando, né, e ele falou muito bem sobre você. E a Silvana, que também sempre esteve aí à frente junto com a FR-Sun, né, contribuindo com todos os projetos e teve uma participação significativa no camp, onde a gente vai falar nesse episódio. Então, já curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, porque ao curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, você já está contribuindo com todos os nossos projetos. Então, vamos dar início aqui a essa jornada de 44 anos, mas antes, né, como é que foi esse encontro, né, desse casal maravilhoso, né, do Luiz com a Silvana? Como é que foi a juventude de vocês? Foi aí em Santo André? Vamos começar primeiro pelas damas. Silvana, sempre era aqui de Santo André ou de alguma outra cidade? Conta um pouquinho da sua Eu história. nasci aqui, depois fui morar em Curitiba. Que legal. Voltei para cá com 12 anos e daí não saí mais. Aqui em Santo André, você Em voltou. Santo André, voltei para Santo André. Que lugar? Que fiquei região de aqui, Santo André? No centro da cidade. No centro mesmo. No centro da cidade. E estudei aqui, estudei em São Paulo e a vida inteira, e nos conhecemos cedo. Nossa vida sempre começou muito cedo. Com 18 anos, e 19 já casamos. Caramba! E daí já entramos também no Rotary, a convite de uns amigos nossos. E foi muito, muito legal. Nós tínhamos muita gente muito mais velhos, por exemplo, o Robles, né? Os filhos dele são mais velhos do que eu. Legal. E era muito gostoso estar junto. Ninguém chamava ninguém de senhor, não existia isso. Então, o doutor, não sei das coisas, era tudo você. Era uma irmandade. Legal. E era muito legal, porque não tinha competição, era ajuda. A gente almoçava, jantava, tomava café, batia muito papo, ria muito, numa condição muito, muito amistosa. Era muito, muito legal. Show. E uma outra coisa que é muito significativa, que, claro, hoje, ainda mais depois da pandemia, é um pouquinho mais difícil, né, as coisas, e os tempos mudaram. Mas naquela época era muito legal, porque a gente se reunia muito, muito mais. E o mais gostoso, além da amizade toda que a gente fez a vida inteira, era contribuir com muita coisa, né? Eu fui presidente da associação em 84. Não, 85. 85, 86. 84 já estava vice, 85 fui presidente e a gente fez um monte de coisa. Mas, assim, era de uma colaboração que foi incrível, sabe? E nesses 44 anos, confesso que tem muita história boa. Ah, com muita certeza. História boa. E eu quero ouvir todas essas histórias, pelo menos boa parte delas, né? E o Luizão, como é que você... Eu nasci em Santo André, Tá. sou andreense, da região ali da Vila Guilmar, Vila Alpina Sei. e Bairro Jardim.
Nós nos conhecemos em São Vicente, comendo pastel. Tá brincando? Morávamos na mesma cidade, tínhamos muitos amigos em comum Uhum. e não nos conhecíamos. Olha só. É, E de repente, é. Numa viagem para São eu Vicente. estava com os amigos, ela estava com as amigas, nos É. encontramos e de lá para cá estamos juntos até hoje. Olha só. E foi muito bom. A minha infância foi uma infância muito boa. Comecei a trabalhar cedo, com 14 anos de idade comecei a trabalhar. Comecei como office boy, como a maioria dos jovens naquela época. Era bem tradicional. Depois fui passando de cargos na empresa onde eu trabalhava. Cheguei até ser o primeiro contador da empresa. Já estava formado, inclusive, em ciências contábeis. Uhum. Trabalhei 3 anos como representante comercial autônomo e hoje, daquela época para cá, em 42 anos, nós temos a empresa, a Dória Ribeiro, que é uma empresa de consultoria na área de recursos humanos. Somos um casal muito feliz, temos um filho maravilhoso, de 43 anos, que é rotariano. Legal. Ele é do Passporte. Uma netinha linda, maravilhosa, Malu, de 7 anos. Que legal. Como a Silvana falou, a gente tem... A nossa entrada em Rotary foi um convite da família Tangione, Flávio Aide. O Flávio, infelizmente, hoje já não está mais conosco, mas foi um excelente companheiro, Legal. realizador de muitas coisas dentro do clube. A Aide está viva, uma pessoa maravilhosa, a gente sempre tem contato, juntamente com seus filhos. Eu tinha tido na época também um convite de um amigo para entrar no Rotary Santo André, mas nós optamos a ficar com o Norte. E ficamos no Norte e o Norte realmente nos abraçou e nós abraçamos. Éramos o casal mais jovem, se eu não me engano, no distrito, na época que Caramba. nós entramos. E foi muito bom porque a gente aprendeu muito com as pessoas mais antigas, Sim. as pessoas que tinham mais idade. E que alguns ainda são amigos nossos hoje pessoais. Né? Certo. E as histórias nossas são incríveis, a gente tem muitas passagens. A Silvana na presidência da FRSAM e mesmo depois a gente participava das feiras da fraternidade, onde arrecadávamos fundos, mas era uma coisa que as pessoas arregaçavam as mangas, iam montar barraca, ficavam trabalhando até de madrugada. E não tinha cansaço. E você olhava para as pessoas, tudo pessoas de 60, 55, 70 anos ali, dando o seu Incansáveis. tempo para uma causa nobre, né? Legal. Então, e era uma coisa diferente naquela época, porque a gente se reunia muito nas casas dos rotarianos. Então, as Entendi. pessoas vinham na minha casa, iam na casa de outros, a gente fazia jantares, jogava um baralho, enfim, isso você quase não vê hoje. Exato. Hoje isso já está escasso, as pessoas já não têm mais isso. Uhum. Alguns se reúnem ali, poucos, Uhum. né, os estão mais próximos de você. Mas isso é uma coisa que me faz falta, que Uhum. realmente eu tenho muitas saudades daquela época onde a gente convivia mais, né, Sim. tinha mais companheirismo dentro dos companheiros do Rotary nas residências. Com Né? certeza. Mas até chegar esse convite, vocês já tinham ouvido falar sobre Rotary? Vocês já tinham conhecimento algum? Não, porque a gente era muito família naquela época, né? A gente viajava bastante e foi uma coisa assim, de repente surgiu. Entendi. A Silvana, numa viagem que ela foi fazer de intercâmbio, ela conheceu a cunhada do Flávio, a Marisa, e numa conversa, batemos papo, fomos apresentados para esse casal, para a Ide e para o Flávio, e Ela se tornou uma grande amiga minha. Uhum. Na época que eu morei em Londres, ela estava lá, virou minha grande amiga lá. E aí, quando eu voltei, a irmã dela, que é a Aide, Uhum. ficou... E ela que nos convidou para entrar no Rotary. Entendi. E essa amiga é a madrinha até do meu filho. A gente ficou muito E o que ligado. motivou vocês a entrarem no Rotary? Foi o companheirismo? Foi Além do companheirismo, eu acredito que é poder fazer alguma Exato. coisa. Tá. Sabe? Porque é uma satisfação, não basta você pegar um X de dinheiro por mês e contribuir. Sim. Isso é necessário? É. Se cada um fizer uma partezinha pequena, faz toda a diferença. R$50, R$200, não importa. Todo mundo colaborando. Legal. E não basta só fazer isso.
eu dou um dia por semana para fazer alguma coisa em prol de alguém. Exato. Então, além de eu ajudar, eu dou o meu tempo. Isso me dá uma satisfação quando a gente entrega as fraldas e você vê que você está entregando para gente que realmente precisa, sabe? Que são acamados, que são cadeirantes, que não têm condições de comprar, porque são caras as fraldas. Uhum. Nossas fraldas têm qualidade, eles ficam o dia inteiro com uma fralda. Tem gente acamada que fica sozinha em casa. Uhum. Sabe? É muito gratificante você saber que você está fazendo alguma coisa, você está doando amor, o seu Sim. tempo. E você foi presidente em 85 e atualmente você assumiu novamente a presidência da ASFAR. Sim. E como é que tá sendo para você essa experiência de novo, né? Em um outro momento, em um outro cenário, um outro mundo, né? Praticamente, né? Eu tô acabando de assumir, né? Aham. E tá ótimo. Nós estamos continuando com as fraldas Uhum. e trabalhando cada vez mais. A gente precisa ter mais recurso. Tá. Precisamos de mais recurso e de mais voluntários para fazer, porque também não adianta ter grana e não ter quem faça, Exatamente. porque somos todas voluntárias lá. Hoje, quantas famílias que a ASFAR atende? 60. 60 Essa é a famílias. nossa capacidade Tá. e é o número máximo que a gente consegue. A gente faz só um dia por semana. Uhum. Poderíamos fazer pelo menos 2, que é o Tá. que a gente gostaria. Mas nós não temos voluntários. Uhum. Nós precisamos divulgar muito isso para que venham de outros Rotaries, de outras, sabe, comunidades para ajudar. O que eu costumo dizer é que às vezes a comunicação, né, de conscientização não é nem só para quem está acamado, né, ou para quem pode vir estar acamado, com acometido de câncer, alguma doença significativa nesse sentido, mas para a família. Eu acho que a comunicação maior pode ser para a família também, que é afetada também por essa situação. Sim. Eu digo isso porque eu passei por uma situação como essa. Minha avó foi acometida de câncer de mama. Ela não falou pra ninguém. Quando ela sentiu, ela fez o autoexame, ela não falou pra ninguém. Se agravou e ela ficou numa situação acamada. E a gente tinha que comprar fraldas constantemente para fazer a troca, Sim. trocar os curativos e tudo mais. Uhum. Então, nós como família, que nem o câncer de mama, por exemplo, né? A conscientização são para as mulheres fazerem o autoexame. Eu acho que tem que ser também uma comunicação para as famílias cobrarem delas fazerem o autoexame. Assim como se a gente tivesse cobrado, a gente se culpa muito por isso também. Se a gente tivesse, né, cobrado algo nesse sentido, né, tendo um entendimento maior, uma conscientização maior, talvez ela não precisasse passar pelo que ela passou. Sim. Né? E ela veio a falecer depois de que a gente descobriu em novembro de 2020, ela faleceu em março de 2021. Foi rápido. Foi muito rápido. Entende? Então eu digo que essa comunicação é justamente também não só para conscientizar aqueles que possam estar, né, numa situação como essa, mas com a família também, né? É. Porque eles também são impactados com essa situação, né? Nós temos lá, inclusive, assistente social que verifica tudo para ver realmente a pessoa carente, tem que comprovar, tem que trazer o atestado médico, Legal. tudo isso, né? Mas o que precisa ser feito, tem muita coisa para ser feita, inclusive educacional, né? Uhum. Porque ninguém nasceu sabendo. Sim. E tem muita gente que precisa de orientação. O exame, o autoexame, tem sido feito bastante propaganda. Sim. Então, tem muita gente que já faz, Uhum. mas precisa isso ser... Direcionado e também direcionado para as FAR também. Da importância que tem esse trabalho que é feito lá. Né? Precisa. E agradecer também, né, ao pessoal da Sestac, que teve recentemente, alguns colaboradores foram lá, né, participar da confecção de fraldas. Então, agradecer ao pessoal da Sestac Hoje por mesmo disponibilizar. eles entraram em contato comigo para ver se eu permito que eles colaborem na segunda-feira. E eu, claro, Legal. precisamos de colaboradores, Sim. né? E foram muito agradáveis, colaboraram muito. E a gente precisa de mais gente. Sim. Né? Precisa muito mais Um gente. dos objetivos
desse podcast é justamente atrair essas pessoas através desses projetos, através desses testemunhos, para que elas se conscientizem, porque tem muita gente que já ajuda, só que não está dentro do Rotary. E como a gente costuma dizer, né? Tudo bem você ajudar, mas a gente ajudar nesse coletivo e nessa capilaridade que o Rotary tem, a gente consegue impactar muito mais pessoas, Sim. né? Do que você tentar ajudar sozinho, né? E alguns dos episódios que tivemos aqui, né? Falamos de Marcelo Marçaioli, Melina Bolognese. Foi muito se falado. Tivemos com a Giovana, que é filha do Fernando Martini, que também está ligado ao intercâmbio. E você sempre foi citado em todas as histórias, né? É. Porque você foi o chairman, né, de intercâmbio do distrito. Exato. O programa Intercâmbio é um programa, eu considero, um dos melhores programas de Rotary. Legal. E está sendo muito bem conduzido hoje pela Iana e a sua comissão. Eu comecei como oficial de intercâmbio, na época em que meu padrinho Flávio era o oficial de intercâmbio. Depois, em 85, e fui daquela época para cá, fui sempre colaborando com o programa, sendo oficial. O oficial é aquela pessoa que liga o jovem à comissão de intercâmbio. Certo. Todas as questões que são necessárias para que o jovem possa dar prosseguimento ao seu programa. E quem cuida do programa no clube. No ano de 2000, nós fazíamos parte da multidistrital Expro Brasil. Legal. Nós tínhamos apenas um distrito de Rotary em 2000, que era o 461. Naquela época, um pouquinho antes disso, ele foi separado em 3 distritos, 4420, 4430 e 4610, pegando especificamente áreas diferentes de São Paulo, indo até Registro e ao sul de São Paulo. E nós pertencemos ao 4420, que é a área de pega ABC, Baixada Santista e uma parte de sul de São Paulo. E naquela época, nós estávamos todos juntos no 461, que era uma multidistrital. Sim. Então, nós tínhamos as nossas oportunidades, as vagas, né? Que a gente falava de vagas, mas não são vagas, são oportunidades. E todos os companheiros que cuidavam de determinadas áreas estávamos todos juntos. E em 2000, o nosso presidente entrante, aí, o Mário César Camargo, era o governador do distrito. E ele, numa conferência de Rotary em Águas de Lindóia, declarou que o Distrito 4420 estaria se desligando do 461, da multidistrital, e que seguiríamos de nossa independentemente, né? Aí ele, voltando de Águas de Lindóia, nos convocou para uma reunião, todos os membros que faziam parte. Nessa época, o Marcelo fazia parte, juntamente eu estava junto, mais alguns companheiros do Saúde, outros de São Vicente, e resolvemos aceitar o desafio. E o Mário César ficou como chairman durante 3 meses, fazendo a parte de trâmite burocrático de todas essas questões, e decidiu-se nessa reunião de que eu seria o chairman do distrito. Certo. Tive todo o apoio dele, não só dele como do nosso outro governador, o Samir, do Saúde, uma pessoa incrível também, muito simpática. Todos falam muito bem do Samir. E aí a coisa começou a caminhar. Bom, o que vamos fazer? Quantas vagas nós temos ou oportunidades? Nenhuma, porque todas ficaram lá. Só que nós temos um histórico, temos famílias que precisamos honrar aquilo que foi prometido. Então fomos a campo, começamos a contatos com os nossos parceiros internacionais, começamos a participar de eventos internacionais, mostrando quem é o Distrito 4420, que é São Paulo, o que faz parte, coisas que interessassem aos nossos parceiros no exterior a mandarem seus jovens para cá. Sim. Como era que nós trabalhávamos, assim, assado. Porque tinha uma resistência na época? Não, porque nós não tínhamos nada. Porque nós competíamos com o Rio de Janeiro, com Recife, com Manaus. Começou do zero. E começamos né? do zero. Nós Você tinha competimos que com o Brasil ligar inteiro. e pedir, Então, tem uma vaga? nós tínhamos que nos apresentar nesses eventos internacionais e falar, olha, sou de São Paulo, de uma outra parte de São Paulo, não da multi. E os nossos parceiros e amigos da multidistrital estavam lá também, dos outros 2 distritos que quando se separou, né? E aí tivemos sorte, de um pouco de competência também, de mostrar o que é São Paulo e o que nós estaríamos oferecendo para esses jovens quando viessem.
conseguimos honrar tudo isso, o programa foi crescendo, 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 e em 2005 eu saí do programa, porque já fazia uns 5 anos que eu estava cuidando do programa, que era cansativo. Sim. Nós não tínhamos secretaria. Naquela época você não tinha. O e-mail estava começando, o celular estava Era começando, outro mundo, computador. né? Era tudo papel, era Era documento, tudo você papel. manda Então, fax, fax. recebe. Então, como não tinha, era tudo. Eu usava o meu escritório Era como tudo secretaria, analógico. um outro companheiro, Pedro Rodrigues, do Saúde, usava o escritório dele, o Tarcísio usava o dele, enfim, e aí foi. Tinha um arquivo só para... Tinha um arquivo só para Imagina, e as coisas você abrir pipocando. ali. Então você tinha que, sabe, não só cuidar do distrito, como cuidar dos nossos jovens do clube. E é uma coisa burocrática, porque você tem que manter um controle de tudo isso, você tem que manter contato com o parceiro, você tem que fazer um feedback, um follow-up de comunicações e tal. Enfim, e as coisas foram caminhando e tudo deu certo, porque as pessoas se arregaçaram e resolveram trabalhar. O sucesso Legal. do programa não é meu, o sucesso são de todos aqueles que participaram junto comigo Sim. e que estão participando ainda, e o programa está aí. Legal. Nós tivemos o nosso clube praticamente, eu diria que 60%, 70% de companheiros que tiveram a oportunidade que seus filhos fizessem intercâmbio. Legal. Hoje, esses jovens são líderes nas suas atividades e profissões. E uma coisa que nós sempre dizíamos, né, que era o jovem que faz intercâmbio, ele volta 10 anos na frente daquele que não teve a oportunidade de fazer. E o meu sucesso também devo muito à Silvana, porque a Silvana estava sempre do meu lado, fazendo, por exemplo, quando você faz a seleção dos jovens, a gente fazia uma prova, a gente fazia uma parte psicológica, português, inglês, e ela que cuidava dessa parte. Então nós éramos os dois que fazíamos tudo isso. E era uma Fazer coisa o muito, apoio, muito né? gostosa, porque você tinha, sabe, o apoio de todos que estavam Sim. envolvidos no programa. Então, um programa que me deixa muito feliz. Eu vejo o sucesso hoje dessas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer e também o contato que a gente ainda tem com esses jovens de tantos anos que já vieram para cá, voltaram. Então, é uma coisa muito legal você manter esse vínculo com essas pessoas. Hoje, por Sim. exemplo, eu estou com meu filho turco, que fez intercâmbio 1 ano depois que o nosso filho fez. Meu filho foi para a Bélgica, 98. E ele tá em casa essa semana. Que Vai ficar legal. 2 semanas aqui conosco. Em dezembro vem uma menina que fez intercâmbio em Santos, da Noruega. Vai passar um final do ano aqui conosco. Que legal. Então, isso é muito gratificante você ter Ela esse veio em contato. 96. Ela veio em 96. Caramba. E ela vem com o marido, vem com os Do filhos. Polo E todos que Norte. passaram, aqui disseram que mantém contato com suas Mantém- famílias Sim, ainda, sim, né? a gente Muito. mantém. Exato. Então, Isso é muito importante. isso não tem preço. Então eu digo que hoje, qual é o melhor programa de intercâmbio para mandar meu filho? Eu diria que é o do Rotary. Porque você tem a supervisão de rotarianos, é uma equipe séria, que trabalha para isso E voluntariamente que dá suporte. e que dá né? suporte. Exato. Os outros programas você tem que pagar. As É. famílias que vão hospedar os filhos, você tem que pagar. Uma E se série tiver de algum coisas. E se tiver algum problema, o problema, Rotary se responsabiliza, o Rotary- vai lá, troca de Exatamente. família. Nós tivemos aí a situação do Martini, né? E do Pirola também, né? Porque o Pirola falou, teve a questão de filha. quando a Da filha foi para Colômbia, Não, para Equador. pro Equador. Equador. Exato. E houve o desastre Sim. lá do terremoto, né? Que aí os rotarianos se mobilizaram Exatamente. para tratar. E o Martini também com a Giovana, agora na pandemia, Sim, sim. que foi mobilizado um avião, Sim. né? Para trazê-la de volta. Eu tô muito, muito perto de tudo isso porque eu era oficial de intercâmbio. Sim. Então, a gente tinha contato direto com os parceiros no exterior, a equipe de intercâmbio aqui do distrito e movimentando tudo isso. Então, parece uma coisa simples, né? Não. Ela é muito complicada e exige realmente dedicação. O que você comentou que quando a pessoa faz o intercâmbio e volta 10 anos na frente, Sim. a Giovana sentou aqui, eu desacreditei que ela tinha a idade que ela tinha. E ela foi para Taiwan. E ela dá aula de mandarim, ela começou a falar super bem aqui, tanto que deu 2 horas de podcast. Foi 1 hora com o Fernando, que fala pouco, né? E a Giovana, nossa, mas ela deu uma aula aqui Sim. de intercâmbio e realmente parecia que eu tava falando com uma pessoa experiente como o Luiz, por exemplo, que tem 40 anos, 44 Você anos. ficar sozinho num país desconhecido, com uma língua Você desconhecida, tem que se virar, né? é muito, muito legal. Porque você aprende.
você aprende a se virar, a fazer as coisas. Uhum. É muito interessante, muito, muito. É, Nós estivemos a semana passada, semana passada ainda, quinta-feira passada, com um amigo que estudou comigo naquela época em Londres. Legal. E a gente comentou exatamente isso. O quanto a gente cresceu, porque você é responsável por você e por tudo, pelo seu mundo. Uhum. Você E tem a isso sua independência ali naquele que momento é forçada, né? muito Praticamente. diferente da nossa cultura aqui, Exato. que tem papai e mamãe junto. Que acompanha, que faz junto. Que... hoje você... Amadurece muito. Hoje o programa ele ficou diferente e ele, eu diria que em alguns aspectos a parte de globalização, de informática, ele Uhum. prejudicou um pouco o programa. Por quê? Porque naquela época, 2000, Era 1995, surreal você ir para outro país, né? você não tinha celular, você não tinha internet, você não tinha e-mail, você não tinha computador. Estava começando. Então, como você se comunicava com a sua família? Através de um telefone. Eu, por exemplo, nós nos comunicávamos com meu filho, fazia uma ligação para os Estados Unidos para direcionar para a Bélgica, Discada. É. porque não tinha um sistema. E era muito caro, tudo era Sim, muito caro. sim. E ele e as coisas Ou e era por tudo carta, né? correspondência. Era DHL e as coisas funcionavam desse jeito. Sim. Quando eu fui em 77, eu tinha 1 minuto e meio ou 2 para falar por telefone com meu pai. Tô bem, tô viva, tá tudo bom, e acabou o assunto. Nossa, Então, por exemplo, se o jovem que tivesse um realidade, né? problema lá, ele tinha que resolver o seu problema lá. Lá. Não adiantava ligar para a mamãe, mamãe, tô com dor de barriga, o que eu faço? Hoje, o jovem tem um celular. É. Ele faz uma chamada de vídeo, Faz um fala, pix. mãe, eu não tô bem, o que eu faço, tal, não sei o quê. Ou seja, ele deixa de crescer, de Exato. aproveitar o momento de se virar sozinho, porque vai chegar lá na frente, depois de alguns anos, ele vai ter que tocar sua vida. Uhum. E o jovem que saía daqui 16, 17 anos, tinha essa experiência lá. Sim. Ele era obrigado a se virar, a conhecer uma nova cultura, uma nova vida, como fazer para resolver os seus problemas. Sim. Ele tinha o seu conselheiro lá, como hoje tem, ele tinha a opção do intercâmbio, o clube e a família que o está hospedando. Perfeito. Isso cria uma autonomia. Total. né? Exatamente. Eu digo E que abre a sua visão de Sim. mundo, sabe? O seu olhar para tudo. Parece que seus e aprende a olhos... respeitar outras pessoas, outros valores, outras culturas. Sim. E essa questão que você comentou, né, de tô com uma dor de barriga, entra muito numa questão, né, sobre mimar uma criança. Hoje fala-se Exatamente. de psicologia positiva, né? Hoje está muito em alta sobre isso. Mimar, eu vi uma vez um conteúdo, né? Você dar amor, dar um beijo, isso não é mimar Não. a sua criança. Dar abraço, isso é você dar carinho. Sim, Mimar uma criança é fazer por ela aquilo que ela pode fazer sozinha. sim. Isso é mimar uma criança. E é justamente isso que o intercambista ele aprende, né? Automaticamente ele tem independência própria de que se ele não fizer, não há quem faça por ele. Então você tem essa já responsabilidade, um amadurecimento muito mais rápido, Sim, né? sim. Então dizem também que aí, né, vocês podem confirmar muito melhor, quanto mais cedo você for, melhor é. O Rotary, a idade do Rotary é de 15 anos completos Uhum. e 18 incompletos para sair do Brasil. Alguns distritos acabam aceitando até um pouquinho mais. Uhum. Nós, por exemplo, na época, quando nós começamos em 2000, a gente era obrigado, se quisesse ter intercâmbio, a aceitar determinadas imposições de parceiros do exterior. Ó, eu tenho uma vaga aqui, mas o meu jovem tem 22 anos. Uhum. Aí a gente torcia o nariz para cá, para lá, falou, vamos fazer uma graça agora, para que a gente possa amanhã Mas o de poder curta, ter, né? Daí. a gente poder ter uma outra oportunidade. E aí essas Legal. coisas foram andando, mas é de 14 anos, 15 anos completos e 18 incompleto para sair do país. Entendi. E Estados Unidos é mais complicado porque o jovem tem algumas regras específicas para viajar. E é mais concorrido também, não é? Hã? É mais concorrido também, não é? Porque devido à nossa cultura, mas Todo eu mundo diria quer ir pra para os você, Estados Unidos, não, né? mas eu diria para você, na época a gente pregava para os jovens o seguinte: o melhor lugar para fazer intercâmbio é onde você vai, e não onde você quer. Uhum. Então, por exemplo, a gente tinha, como é que funcionava na época? A gente tinha oportunidades que a gente já sabia que eram certas para determinados países e uma quantidade X.
A gente fazia uma pré-seleção desses jovens faziam uma prova, eram classificados. Então, Isso. os primeiros colocados tinham a preferência de escolher os países. Aí chegava no oitavo colocado, pô, mas eu queria Estados Unidos e não tem e tal, só que aquilo. Aí escolhia México, por exemplo, ou Turquia, ou Índia, ou Japão. Taiwan. Aí esse jovem ia fazer o seu programa. O ano seguinte, quando ele voltava, ele era convidado a participar das nossas reuniões de instrução. E ele Uhum. dava o seu depoimento. E eu fazia uma pergunta clássica para todos eles. Você inicialmente queria ir para onde? Eu queria para os Estados Unidos. Você foi para onde? Ah, fui para a Índia. Uhum. Hoje, se eu te falar que você tem uma vaga para viajar, para onde você quer ir? Eu quero voltar para a Índia. Nenhum queria. Ou seja, É, eles aprenderam que o melhor lugar para fazer intercâmbio é onde você está, sim. independente de país. É você que vai fazer esse seu programa. Uma curiosidade é que normalmente eles querem ir para aprender inglês. Exatamente. Exato. E é mais legal de tudo é que quando você vai para um país que não é de língua inglesa, você aprende aquela língua, por Exato. exemplo, Te na desafia, né? Noruega você aprende o norueguês e com os intercambistas, como você está o tempo todo em contato com Uhum. outros, e na Noruega, por exemplo, todo mundo fala inglês, então Uhum. você aprende os dois idiomas. Exatamente. Na Alemanha, a Nos mesma Estados coisa. Unidos você Porque só o inglês é aprende universal, inglês, você né? aprende aqui, você aprende indo pro... Mas a vantagem de ser um país que não é de língua inglesa, você volta É. com 2 ou 3 idiomas. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi é que existiu o Rotex, né? Que eu não sabia que existia. Até chegar a Melina aqui e me contaram Sim, que era o Rotex. Rotex. Rotex Que é é muito fantástico, legal. né? É. Mas voltando um pouquinho para a FR-Sun, em 85, né, você presidiu, Uhum. ou foi em 85 você presidiu, né? Sim. E você realizou um evento significativamente, né, positivo para o camp, para a estrutura do camp, né? Foi. Conta um pouquinho dessa A história. associação está muito Silvana. ligada. Começou com o Anair Robles, o camp começou com o Robles, né? Uhum. O Robles e o Polônia eram grandes amigos Sim. e a Anair trabalhou muito para fazer fazer com que a associação fizesse festas, almoços, jantares, bingos, chás e arrecadasse dinheiro para a construção do camp, que na época não tinha nem asfalto na rua. Tá. E quando eu fui presidente, eu fiz uma festa no Clube de Engenharia, aqui de Santo André. Uhum. E assim, foi muito, muito legal. Eu fiquei encantada com tudo que aconteceu, porque o Clube de Engenharia cedeu o clube, muita gente ajudou, mas ajudaram mesmo, Uhum. mesmo. As cadeiras estavam sujas, foi todos rotarianos, um ligava para outro, que ligava para outro, foram lavar as cadeiras, foram arrumar salão. Legal. Sabe assim, Limpar foi os uma... frutos do mar. A gente teve que Um comprar mutirão, as né? coisas, limpar o camarão, as coisas, fazer, cozinhar. Foi muito, muito legal. E com o dinheiro arrecadado, a gente construiu a primeira quadra lá no camp. Então, fizemos todo a base e a primeira estrutura, né? Isso em 85. Legal. No final do ano de 85, a gente fez. Eu sei que já em janeiro, quando voltaram as aulas, já estava pronta a quadra. Que Foi legal. muito legal. E assim, a gente fazia Dia da Criança, o cachorro-quente, no Natal. Então, a gente sempre teve muita participação e era sempre muito gostoso. Uhum. Além de estar junto com as amigas e os Sim. amigos, e vamos fazer um churrasco, e vamos estar junto, de colaborar de alguma forma, sabe? Fazer aquelas crianças felizes. Sim. Isso era muito legal. E claro que hoje a gente também tem a ideia de ajudar os outros projetos. Sim. Né? Toda vez que o outro projeto faz alguma coisa, a gente vai e colabora e ajuda, porque eu acho que o mais importante é isso. Sim. Né? E nesse evento de 85, eu achei assim lindo, 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 porque assim, todo mundo saiu de casa, a mulherada inteira lá, Engajados, fazendo, realmente. limpando, sabe? Limpando o camarão, fazendo as coisas. Uhum. E as pessoas que vieram cozinhar lá do Clube Espanhol, foi tudo muito certo, sabe? Foi uma colaboração incrível. E eu vejo que nessa época
acho que todas as famílias eram unidas, independente de Rotary, né? Você tinha o domingo que era sagrado, na família de cada um, todo mundo se reunia Era para diferente, para né? Você não tinha confraternizar, mídia né? social nenhuma pra você Exato. se ocupar, né? Se Hoje você vê qualquer ligar, pessoa de é. qualquer idade tá com seu celular ali e tal. Ou seja, não existe mais aquilo que existia, Essa né? conexão que Não tem. existia, né? E isso foi acabando se perdendo. Na pandemia, acho que piorou Ah, mais. piorou mais. Mas eu acredito que agora está tendo um movimento para reforçar mais isso, né? Tanto quanto questão do home office, por exemplo, que já não atende mais como atendia as empresas, né? As empresas estão voltando para o presencial, né? Porque viram que a maior taxa lá de desempenho não foi tão positiva. Então, eu acho que está tendo um movimento para a gente retornar para essa sociedade mais, por mais que haja o digital, mas Sim. que haja mais essa conexão, né, das É pessoas, necessário né? isso. Eu acho que é de suma Sabe, faz importância. falta você ter contato. E acho que cada vez a gente fazer mais eventos como esse que a gente Claro, faziam claro. em 85, né? O Dia do Cachorro Quente. Eu É. acho que isso que engaja mais as pessoas a participarem. Eu acho que né? tem que ter mais festas, Legal. sabe? Porque nós somos uma cultura que gosta de festa. Uhum. Né? Nós tivemos outro dia na casa do Aguinaldo, Aguinaldo. foi muito Festiva agradável. domiciliar. Uma Sim. domiciliar, Sábado, foi muito. sexta passada, né? Sexta Conhecemos assim passada. algumas pessoas que realmente têm um dom para cantar, porque tivemos Eu fiquei Você não tem sabendo, ideia, eu vi as tipo, fotos. Foi bem legal. Eu vi o Quirino cantando E na o foto. Fraca, e o Fraca. Ah, Fala a verdade, Muito canta bom, bem, foi canta o muito mal. Wilson, o Wilson cantou Wilson também. cantou. É, Não, então, foi muito legal. isso é uma coisa simples para se Isso fazer. faz É com gostoso, que né? É você gostoso, não custa nada. fique Você mais fazer isso uma vez amigo, por mais mês, uma vez perto, cada 2 né? meses, porque isso une o clube. Mas precisa fazer mais outras coisas, como ele falou, cachorro-quente. É, dia Por da- exemplo, nós temos a festa alemã em outubro, que é uma festa para 1.000 pessoas. Sim. Mas fazer festa para 100, para 200, Exato. entendeu? Para 300. A gente tem a ideia de fazer, não sei se em novembro ou comecinho de dezembro, a gente já falou com o Aguinaldo de fazer uma do Rotary com associação, um jantar, um almoço, um churrasco, sabe? Alguma coisa que... Eu tenho a ideia de fazer uma festa junina pro ano que vem, já lá no Tiro de Guerra, pra gente fazer a arrecadação pra Asfar e pra Criança Cidadã. Bora, Dei essa ideia, vamos falei lá. com o Cezinha, ele falou que é possível. É. Então já tô dando spoiler aqui, ó. Ainda nem foi aprovado. Eu já tô meio que empurrando a aprovação. Nós estamos com uma... Nós não, a FRSAN está com uma ação entre amigos aí já andando, que é uma ação entre amigos, né? Lançamos Nós segunda-feira. estamos segunda-feira, que é a venda de números de uma ação entre amigos de um Fusca. Ah, que legal. Já Isso, tá aí. Isso são recursos que a gente Vou te passar para você precisa pra Tem colocar. link? Tem. Então me manda o link que a gente vai colocar o Tem. link aqui na Isso. tela pro pessoal acessar. R$50 o ingresso. Show. O sorteio vai ser dia 28 de setembro. Legal. Temos tem esses tempo pra 2 divulgar. meses para vender. É um Fusquinha que está novinho, bonitinho, todo com bancos de Eu couro. tenho um amigo meu que é uma- apaixonado por Fusca. então você tá vai na olhar garagem as do Pirola, o fotos. Pirola falou que vai ficar lá. Tanto que ele tem um Fusca Musini. Ele transformou o Fusca em uma mini limousine. Aí você vai Ele ver faz o vídeo casamento, ali. tudo. Eu vou Mas te passar, manda o vou link legal. que a gente vai colocar Vou aqui. te passar. Sim. Já começamos a venda na segunda-feira. Legal. E tá bem legal. E nós já temos também uma coisa marcada. Deixa eu ver se eu não estou enganada, vai ser dia 1º de fevereiro. Sim. Acho que 1º de fevereiro na Casa de Portugal. Nós vamos fazer uma festa junto com o Rotary e provavelmente vai ser uma festa fantasia. Ah, show de bola. Que legal. E aí Meio vamos... que um pré-carnaval. Sim. né? Legal. Eu não sei se é dia 1º ou dia 2 de fevereiro. Também vamos fazer. Mas, assim, eu acho que podemos fazer muito mais coisas. Podemos Sabe, organizar. Se tipo- organizar direitinho, Sim. se planejar, por exemplo, estamos planejando algo para o ano que vem. Não é fazer algo, vamos fazer daqui um mês. Não. Essa de fevereiro, antes de eu viajar nas férias, em junho, já estava marcado, já falei para o Aguinaldo, Já reservou a data na Casa de Portugal? Olha, se você falar, vamos desligar, vamos já fazer o negócio
Vou marcar a data já da festa A festa junina. junina. Se deixar, eu já vejo a ceia do Natal do ano que vem. Vamos fazer tudo isso Porque aí. você se O programa. Pirola, ele já fácil. marcou a data da posse dele, ele Sim, já tem marcou que a data ser. do ano que vem da festa Tem alemã. que marcar, não tem jeito. Desde que eu conheci atividade E ele está ele, muito bem assessorado. atividade- e a Porque a atividade mulher dele, dele é maravilhosa. com certeza. E já Aliás- esteve aqui. Pode ser que o episódio já esteja no ar aí da Angélica. Aliás, Que legal. ela é fantástica. Ela é. É minha secretária. Então, tudo que eu preciso, você fala, 2 minutos depois está resolvido, ela já olhou na internet, ela já acha. Não, não sei eu vi isso. as reuniões com a Ingrid lá, que a Ingrid fazia as reuniões lá, e aí, a Angélica já dava ideia, já fazia, já falava. Não, é Nossa, incrível. já tá acontecendo, Sim, tem um sim. novo projeto, já tem um É. novo satélite. É. Sim, sim. É, É muito ela é bom isso. incrível, incrível. É. E na sua gestão como presidente, Luiz, como é que foi essa sua gestão? Cara, foi em Você 87, 88, foi uma gestão muito boa. era algo que você almejava, ser presidente Sim, do clube? sim. Acho que todo rotariano, quando entra para o quadro do Rotary, ele almeja um dia ser presidente. Uhum, Isso pode demorar 1, 5, 10, 15, 20, 30 anos, enfim. tá. Mas a nossa foi rápida, foi em 87, 88. Foi uma gestão, assim, bem interessante. Nós estávamos justamente numa época em que a poliomielite estava pegando bem. Verdade. E nós tivemos Isso nos a anos oportunidade 90 de ali. fazermos um evento muito grande junto com os outros clubes, porque na época nós tínhamos 3 clubes em Santo André. E os clubes eram muito próximos, porque eram só 3. E os presidentes também nos ajudávamos muito bem. Era o Bajara e o César Moreira do Rotary Santo André, o Bajara do Sul. Show. E nós fizemos um evento na época no Parque Celso Daniel, que naquela época era Parque Duque de Caxias. Uhum. Nós fizemos uma festividade onde nós trouxemos os Trapalhões. Ah, que Imagine legal. os Viu a Trapalhões. cidade inteira. Tem Cara, registro disso ou não? Tem. Cara, Ah, manda pra mim, pelo amor de Deus. Ah, eu Os tenho. Trapalhões. Procura Até pra o gente. recorte de jornal. É, eu os tenho. Ah, Trapalhões. tem que mostrar. Tem E toda foi a uma história festa dele. espetacular, Que onde a gente legal. arrecadou fundos e pudemos colaborar com a poliomielite. Procura esse registro pra mim, Luiz, por favor, pra Deixa gente pra- compartilhar aqui no deixa pra ela canal. procurar. Eu tenho. É. Além disso, ponto marcante das reuniões, tivemos muitas palestras. Tá, Mas Col- foi uma festividade que arrecadou muita grana. Foi. é E mesmo? foram os 3 Os 3 rotas. outros, é. Então, houve um trabalho, é isso que é legal, Uhum. entendeu? Não é o Rotary Norte, é todo É o o Rotary. Rotary É o Rotary. fazer parte, Exato. entendeu? Assim Isso é como a gente legal. se junta, às vezes, para fazer o subsídio global, como houve, Sim. a naturalização do campo, outros projetos. É, O Fernando Dias Sobrinhos, ele falou que ele tem o E-Clube, né? Que E-Clube. foca só em Só subsídios internet, globais, exatamente. né? Mas foi muito bom. A gente, na Fernando época... desculpe interromper, mas o Fernando desenvolve um trabalho belíssimo. Nossa, foi fantástico a belíssimo. vinda dele aqui. É. Mas era uma época aquilo, como eu te falei, 87, 88, cara, você não tinha nada. Tudo Era analógico. Tudo ali, tudo na mão e tal. É. Todos os companheiros colaboraram. Tivemos sucesso, a arrecadação de fundos foi muito boa. Uhum. Doei no final da minha gestão 2 Paul Harris, Legal. porque naquela época você fazia doação por merecimento. Uhum. Diferente do que ocorre de alguns anos para cá, onde Tá. Pode a coisa virou um pouco mais assim comercial. Tá. Arrecadação de fundos. Então, o Paul Harris naquela época era por merecimento. E eu tive a honra e o prazer de doar para 2 pessoas que eu considero umas pessoas coringas e pessoas especiais do nosso clube, que já não estão entre nós. Um foi para o Antônio Robles Álvares e o outro foi para o professor Eliseu Fedri. Que participaram também. Que eram pessoas junto com o incríveis. Poloni. Exatamente. é, A gente tinha muito, e eu, na época, aprendi muito com eles. Uhum. Eu tinha o Fedri, tinha o Eliseu, tinha o Noemi É o pai Espada. da Beth, Fedri. Noemi Espada, professor conhecidíssimo na cidade, Legal. umas cabeças incríveis. Então, eu digo que eu sou um felizardo, porque com minha pouca idade como presidente, ser presidente de pessoas muito mais idade do que eu e com uma experiência incrível, eu só Aprendeu tinha que muito, aprender. né? Aprendeu muito. Isso me fez continuar, né? Nos fez aqui permanecer Sim. no clube. Logo em seguida, o intercâmbio, me envolvi. Sim. E de lá para cá, participei de praticamente todas as gestões, todos os cargos eu passei. Uhum. E hoje eu estou como diretor financeiro do Camp. Já E- pela
2, 3, pelo 4º ano. E de toda essa bagagem, experiência, expertise, não teve ali um lampejo, um insight, um desejo para se tornar governador do distrito? Veja, nós... Porque por todo o Sim, potencial, sim. conhecimento, Sim, experiência. chegou o momento que sim, mas nós pesamos bem a questão. Eu falei, Que exige também, né? cara, você tem que estar muito bem preparado, você tem que Uhum. ter muito tempo livre. Ser governador não é para quem hoje está ativo profissionalmente, Sim. é para quem já está numa condição um pouco mais tranquila. É. Porque eu vejo e tenho acompanhado um pouco, Pirola, você também. Cara, não dá. Você vive, respira, dorme Rotary. Rotary. Exatamente. Entendeu? Então você nós esquece a sua vida. optamos por Continuar em Rotary, ter uma outra vida. fazer o que tem em Rotary É, e continuarmos a nossa vida. Nós somos pessoas que gostamos de comer bem, Uhum. sair, passear, viajar. Eu gosto de fazer esportes, gosto de jogar tênis, que eu gosto pelo menos 2 ou 3 Aprende vezes por demais. semana. Legal. Ter outros amigos além de Rotary. Nós temos Também. outros amigos além de Rotary, Sim. que a gente procura trazer nas festividades quando o Rotary assim exige, né? Sim. Vou ter um evento tal, então a gente procura trazer esses amigos para que conheçam e tenham oportunidade de saber o que é Rotary. Legal. Então, mas declinamos nisso porque realmente Quando a gente, ainda não cheguei naquela fase. quando a gente entrou, uma coisa que me chamou muita atenção, você não era obrigado a nada. Uhum. Nem aí na festiva, nem aí não sei o quê. Ele sim tinha que ir Se não fosse, tinha que nas recuperar. reuniões, né? Uhum. Mas eu e nós, como casal, não éramos obrigados a Entendi. irmos nas festas, a ir aí, sabe? Não tem uma cobrança como muitas vezes acontece, né? Uhum. E era muito tranquilo. Você vai por prazer de Sim. ajudar, por prazer de estar junto. Por exemplo, a história do crepe de sexta-feira na casa do Aguinaldo foi muito agradável, porque aquelas pessoas que você convive mais ainda, você se torna mais Próximos. amigo, Exatamente. Fica mais sabe? íntimo, né? Mais íntimo. Você cria mais É convivência. que nem quando eu fui. Desculpa te cortar, mas pegando o gancho, a gente fez uma. A gente foi no clube do aeroporto Assim, do Shimuta. do Shimuta e o Mário César ia estar lá tal. A gente fez uma excursão de minivan, né? E aí eu fui ali com alguns companheiros, fui conversando a viagem, você começa a pegar de fato um relacionamento, ter sinergia com o Thiago Arsuf principalmente, a gente pegou uma sinergia muito, muito legal, né? E aí ele vindo aqui contando a história de vida dele, me identifiquei muito com a história dele, com a sinergia. Então quando a gente conhece realmente as pessoas, assim, cria esse Porque laço só de no Rotary relacionamento. não No Rotary não basta. tem É uma muito reunião ordinária, por Não exemplo, não basta. acontece, O que né? acontece? Você vai Você para a reunião, conversa com o do lado. É, você só. acaba ficando com aqueles que têm mais proximidade. Exato, mais afinidade. Você é normal do ser humano. Sim. Você fica naquele que você já tem. Você tá aqui, já toma um vinho e tal, a coisa acontece dessa maneira. É. Não tem jeito. Mas havendo esses eventos, você consegue realmente ter uma condição melhor de estar se conhecendo as outras pessoas do E clube. criando mais laço de amizade. de Exatamente. fato. Por exemplo, o clube cresceu muito. Eu mesmo tenho alguns companheiros que eu mal conheço o nome, nem sei o que fazem. E eu sei que é companheiro do clube. Então Sim. falta esse engajamento Uhum. entre os companheiros, entendeu? Sim. Não, quando eu entrei, eu não. Nossa, não sabia quem era quem. Às vezes eu até conhecia e ficava com receio de cumprimentar na segunda reunião se eu já conhecia, porque às vezes eu falava muito prazer, mas eu já tinha te visto, já não. É realmente uma confusão ali. No Hoje não, primeiro hoje momento. você já, pelo seu programa, você já Não, consegue hoje já saber sei quem é todo mundo. praticamente Já. quase Os todos, né? 80, já estudei no Exatamente. clube, estudei tudo, já Isso aí. conheço todo mundo. Mas é legal. Rotary eu considero um programa maravilhoso e a gente está em Rotary porque dá prazer. E desses 44 anos, algum depoimento, alguma vivência que vocês tiveram que te impactaram, emocionalmente falando? Algum testemunho que vocês vivenciaram que realmente causou um impacto que te falou, isso é Rotary, é por isso que eu Olha, tô no Rotary. houve um evento que eu acho assim. Houveram muitos eventos. Sim, muitos, muitos. Eu tive, como chairman do distrito, tive a oportunidade de participar de várias conferências internacionais e de ter realmente conhecimento do que é Rotary além Brasil. Né? Rotary Mundo. É outra história. É outro. É outra história completamente diferente. Mas uma coisa que nos chamou muita atenção, o nosso padrinho, Flávio, ele tinha uma lavanderia.
e a sua lavanderia pegou fogo. Hum. Pegou fogo e destruiu tudo. E nós tínhamos um outro companheiro de clube que também tinha lavanderia. Você visse o engajamento do clube para, nesse momento que ele estava, que tudo que ele tinha foi por água abaixo, para que ele se reerguesse, foi algo indescritível. Sabe, são pessoas assim que, Se ou seja, você moveram, fala, tá. isso é Rotary, sabe? As pessoas se moveram. Houveram muitos outros casos, muitas outras coisas que a gente tem, agora me fogem a memória, mas... Se lembrar, você Cara. conta, porque esse daí o Wilson contou. Ah, ele contou? Mas se Então, lembrar de uma, ele você contou conta. porque eu contei para ele, porque ele não era rotariano naquela época. Ah, é? Com Ah, certeza. Olha só. Tem coisas engraçadas. Uma coisa engraçada que eu acho que foi... em São Paulo, houve a conferência Internacional. internacional do Rotary, foi em São Paulo há, sei lá, 20, 25 anos atrás. Certo. E o nosso clube ficou com um grupo do Texas. Legal. Muito legal. Mas nós pegamos o pessoal e fizemos um churrasco na casa do Robles. É, Morava o Robles, o filho e a filha. Tá. Então, toda a parte de trás era grande na casa deles. E fizemos um churrasco lá. E quando nós chegamos lá, com os texanos, eu, o Luiz e o Dividinho, né? É só uma adendo. A conferência definiu que todos os Rotaries de São Paulo iriam fazer uma noite de recepção para os rotarianos estrangeiros. Tá. E coube a nós esse grupo do Texas. Do Texas. E o Rotary, E nós fomos buscados no Santo aeroporto. André, resolveu nos fazer hotéis, churrasco para texano. Ok. Alguém que estava fazendo churrasco, pilotando lá a grelha, virou e falou para Nora do Robles onde é que estava o sal. E tá ali embaixo da pia. Foi lá, pegou o pote e salgou a Tacou carne. sal na carne. E não era sal, era açúcar. Ah, Adoçou toda a carne para aquelas 100 pessoas. E os primeiros a serem servidos texanos. Com certeza. amaram. Nunca comeram uma carne tão gostosa, que tempero que a gente usa para essa carne. E nós, assim, chocados. Mas será que foi por serem Ficou interessante. simpáticos? Não, ficou Ficou interessante. 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 Porque quando a gente descobriu o restante da carne, foi a primeira Foi a primeira remessa. remessa. Mas eles queriam tudo com açúcar depois. Nossa, vou fazer o teste em casa. Ficou tudo... Não, nós já fizemos até, que a gente não come muito açúcar, mas enfim, Uhum. é interessante. Aí botaram, tipo, não é chimichurri, mas aqueles temperinhos em Sim. cima, porque tinha que dar uma ajeitada. Foi Mas muito eles interessante. acharam interessantíssimo. Orégano, eles botavam em cima da Uhum. carne. Eles amaram. Até Caramba. hoje, um dia o Luiz encontrou, não sei aonde, em que conferência, o Luiz acabou viajando bastante por causa do intercâmbio. Sim, sim. E encontrava alguém, todo mundo falava do tal do churrasco. Né, É Luiz? muito, muito legal. Tem muita história legal. Muita história de diferenças de culturas, Sim. né? De jovens. De jovens. que Sobre os vieram. projetos que vocês também participam, né? Porque eu vejo vocês praticamente no Educando com Visão. No ano passado eu estava lá, eu vi vocês lá. A gente colabora, né? Porque eu acho que não basta você estar em Rotary E não contribuir de alguma forma, né? Sabe, eu acho que você participar, que nem agora já estamos fazendo a chamada para participar do Educando com Visão. 18 e 25. Nós vamos participar. Exatamente. Dos 2 dias. Eu só não vou se não Eu posso. só não Sim. vou se eu tiver algum É. compromisso, eu não tenho como. mas Estaremos lá também. estaremos lá. É, Quando é. for a entrega dos óculos do Camp, também estaremos lá. Vamos lá. Tem um evento lá no Camp Cidadã, vamos colaborar. Eu acho que isso é importante. Ter um evento no Camp, eu acho importante colaborar, porque, na realidade, são projetos. O Camp não, porque o Camp hoje tem vida própria, mas são projetos do Santo André Norte. Então, é nosso isso. Sim. Nós Mas é uma delícia construímos passar no isso, né? campo, ir no campo Ah, e eu ver que moro a lá. gente construiu Vê aquilo, como é que está sabe? aquilo hoje. cara. Isso realmente deve ser muito gratificante, a casa- muito orgulhoso. A né? Casa da Esperança, a fundação da Casa da Esperança, quanto a gente trabalhou para a Casa da Esperança ser A construída. Casa da Esperança, antigamente, sabe? ela Era era muito, ela muito legal. era conduzida pelos 3 clubes. Então, uma época era um clube, outra época era outro curiosidade. clube. E aí Cada ano era um. o Santo André, o clube nosso padrinho, assumiu.
né? Entendi. E até pouco tempo atrás nós tínhamos curadores da Casa da Esperança que eram companheiros do nosso clube. Legal. Então, eu mesmo fui curador algumas vezes lá da Casa da Esperança, participamos das gestões. Mas a gente fazia os Importante. cachorros quentes para as crianças. Sabe, a gente participou de tudo. Essa curiosidade eu não sabia, que os 3 clubes foram fundamentais para a criação da sim. Casa da Esperança. Olha Porque só. era Rotary, né? Então, passou-se um tempo aí, cada clube começou a dar mais preferência para os seus projetos, e aí o Sim. Santo André ficou com a Casa da Esperança. O Rotary criou a Casa da Esperança e construiu a Casa da Esperança. Isso é um os 3 projeto Rotarys. espetacular. Maravilhoso. É. Fantástico. Então, isso tudo, sabe, são obras incríveis. Claro que nós dois, o projeto que a gente mais curtiu a vida inteira foi com os jovens. Uhum. Né? Ok. A gente sempre fez muita coisa com os jovens, com o intercâmbio. E teve Ah, uma, com e teve uma época que a gente intercâmbio. teve uma vez, não sei quantos anos fazem, abrimos a oportunidade para um jovem do camp fazer intercâmbio. Uhum. E esse jovem foi escolhido por uma... fez um simulado, tal, ou seja, foi uma pessoa que realmente merecia. Uhum. Nós demos uma vaga para esse jovem e ele fez intercâmbio pelo camp, foi para o México, se não me engano. Só que o jovem que viria na sua contrapartida, porque o intercâmbio é o seguinte, você manda e você recebe, né? Certo. Não necessariamente na mesma casa. Tem 3 famílias, né? 3 famílias. Não são famílias de rotarianos. Porém, o intercâmbio é o único projeto que filhos e parentes de rotarianos podem participar. Tá. Os outros projetos não. Tá? Então, é o único que filhos e parentes podem participar. Porém, ele é aberto à comunidade. Uhum. Como ele é aberto à comunidade, você tem famílias rotarianas e famílias não rotarianas. Sim. Então, aí é aquela coisa. Isso é interessante, porque, até voltando um pouquinho no assunto, nós tivemos oportunidade de, na época, quando cuidávamos do programa, de visitar famílias que não eram rotarianos. Uhum. E de lá nós trouxemos essas pessoas, através do intercâmbio, vieram a ser rotarianos. Que legal. Tivemos Inclusive, vai ter um caso recente agora do menino Guilherme, né? Sim. Que vai fazer o intercâmbio lá do camp, aquele que deu o depoimento no dia da inauguração. Exatamente. Vai dar oportunidade para ele fazer o intercâmbio, Tá. porque realmente é um menino fantástico. Não, né? ele é incrível. E... Aquele A dia Mel foi foi nossa emocionante. intercambista, A Mel, ela e o irmão contou dela. a história dela aqui. Ah, E como história. eles vieram. E ela contou a muito história que foram através de amigos. vocês, que ela É. conheceu e tudo mais. E foi. Aí tivemos outro companheiro E maravilhoso. somos grandes amigos. que hoje, Sim, quer dizer, sim. que hoje não está no clube, que é o Eugênio, Donadel. também. Tive a oportunidade dos 2 filhos fazendo intercâmbio. Legal. Justamente na época do meu filho, quando meu filho fez intercâmbio. Ele entrou no clube, ficou muitos anos. Por quê? Por causa Qual do que é o programa. propósito do intercâmbio, Luiz? Veja, é possibilitar ao jovem a oportunidade de conhecer uma nova cultura, uma nova maneira de viver e seu crescimento fora. Uhum. Esse é o objetivo do programa. Legal. Porque se você tem uma vida aqui, você não sabe o que acontece fora do país. Uhum. Agora, se você tem a oportunidade, por exemplo, de passar um ano, que é um ano de, sabe, você tá adolescente, viver um ano numa família, por exemplo, no Texas. Sim. Por exemplo, a maioria dos jovens fala, eu quero para os Estados Unidos. Eu falei, calma, Estados Unidos não é Nova York, não é Los Angeles, não é Chicago. É Alasca. Não é Alasca. Não é Alasca. Tá. Aí o cara recebe É uma cidadezinha. o cara recebe uma cidadezinha que tem 2.000 habitantes. Entendi. O que você vai fazer fim de semana? Você vai para a igreja. Uhum. Né? O que você vai fazer no outro dia? Você vai cuidar do gado. Uma cidade de Mormons, por exemplo. Cidade de Mormons. Verdade. Esses Estados Unidos. Verdade. Ou seja, atenção, não é assim. Uhum. Entendeu? Estados Unidos é muito grande, nós não conhecemos. Nós tivemos uma oportunidade de receber uma americana uma vez, né? Ela muito bonita, uma menina incrível. Ela veio, eu não me lembro para que casa que ela foi. Ela não sabia usar talher. Dividindo. Da casa do Dividir, né? Do Luiz Dividir. Ela não Grande. comia com talheres. Não comia com talher. Americana. Caramba. Comia com a mão? Com a mão. Foi com a mão. Caramba, que legal. Ela só usava a faca para cortar. Incrível. Tudo, o arroz, ela fazia aqueles bolinhos com Sim, calma, o comia com a mão. feijão. Fazia Caramba, bolinho. interessante. Sim. É. Aí você recebe uma japonesa que não fala inglês, É. só fala japonês. E aí? Como é que E você aí? vai se comunicar? Você E tem a que- família chega, vai dar aquele abraço. Eles O japonês fica assim, ó.
Não, só que justo. quando eles vão embora, Aí ele já, você já você não chega. tem, daí chora, Nossa. porque eles sabem que não vão ter isso. Aquela indiana que nós recebemos. Nós recebemos uma menina muito interessante da Índia, que ela, desde os 3 anos de idade, ela aprendeu a dança que fala Shiva. com Deus, Sim. de Shiva. E ela dava show no Rotary pra gente, que era um espetáculo. Ela era professora, inclusive, de dança. E logo que ela chegou, o Rotary faz uma viagem ao redor do Brasil. Uhum. E nessa época o Luiz Carlos cuidava do Brasil inteiro, do intercâmbio. Nós fomos para o Rio encontrar com eles. Estamos lá no hotel com quantos jovens? 280? Uhum. Era o jovem do Brasil inteiro lá. Tá. De repente ligam para o meu quarto e falam: dá para você vir aqui? Eu fui lá. A tal da menina indiana, que estava em São Caetano, num clube de São Caetano. Uhum. Então ela me conhecia, pediu para me chamarem e tal. O que aconteceu? Minha mãe brasileira comprou um biquíni para mim. Nós Ai, meu estávamos em Deus. Copacabana. Tá todo mundo indo para a praia. Aquela manhã era praia, o programação praia era livre e todo mundo ia para a praia. Sim. Como é que eu faço para usar um biquíni? Eu nunca coloquei um biquíni na minha vida. Daí ela colocou, você vai comigo. Ela atravessou ali a Avenida Atlântica, de mãos dadas comigo, da insegurança de mostrar o corpo, Sim. Que é totalmente diferente, né? sabe? A Então tem um cultura. monte de situações assim, diferentes, e não era um fio dental, era um Sim, biquíni normal. não, enorme. Enorme. É muito interessante E acho que um como são dos diferentes. propósitos também que seja plantarmos sementes, Sim. né, de promoção da paz, né? Acho que de Sim. criar laços de famílias como vocês Sim, têm contato até exato. hoje. Você ter Porque um. você é Porque você obrigado a tem, conviver com exatamente. muita gente, de muitas culturas. A gente estava nessa época com 19, 20 países diferentes. Então, culturas totalmente diferentes. Você pega um muçulmano, você pega um Ah, indiano, É, cara, é um negócio assim, deve ser fora da nossa muito. cultura, que você não está É. acostumado. Então, você ter a oportunidade de viver um ano fora, viver uma cultura, aquilo que você falou, o jovem vai plantar uma sementinha lá fora. E se ele fizer um bom intercâmbio, ele é o nosso. Ele é aquele que vai fazer com que aquela vaga seja renovada para o ano seguinte. Sim, Se ele for mau intercambista, aquela vaga vai ser cortada. entendi. Então a gente pregava isso em todas as reuniões, falava, olha, você tem que fazer o seu melhor, você tem que ser o melhor intercambista para que o jovem que vai se inscrever o ano que vem tenha a mesma oportunidade que você e isso possa dar uma sequência, uma continuidade. Entendeu? Isso Então, leva o assunto paz. sim. Porque você tem que respeitar Uhum. a cultura onde você está, a Exatamente. cultura do seu amigo, do outro intercambista. Legal. É muito interessante. Muito, muito interessante. E cada país é de uma maneira, né? Cada Sim. cultura é de uma maneira. A Então, Melina contando as experiências, o Marcelo contando as experiências sim, também. sim, incrível. É totalmente surreal. Ainda tirei curiosidades, né? Ela comentou até do pijama que ela usou para assistir o filme, que não podia usar pijama dentro de uma das famílias lá. E contou que também é por a importância de ter 3 famílias, né? Sim, Para você não ter uma percepção de que aquele país é daquela forma. daquela jeito, exatamente. Você O tem- objetivo é esse. É. E isso é uma das coisas que mais impactam hoje as famílias que estão se inscrevendo no programa. Porque como é que você vai inscrever uma família? Você vai inscrever, por exemplo, teu filho, você vai colocar a tua casa. E mais 2 casas. Quem? Quem é que está Exatamente. Quem tá disposto a abrir a receber, sua casa exato. para receber um jovem? E tudo isso a gente tinha que convencer e mostrar em argumentos que seria muito bom. Porque Porque ele está abrindo, porque ele sabe, ele vai dar a oportunidade de um jovem conhecê-lo, sabe, conhecer uma nova cultura, uma nova maneira de vida. Cara, não era fácil. E isso realmente hoje, com a internet, muito você procura, Tem mais fontes, né? é muito mais Queria fácil. fazer uma pergunta para vocês. O que seria da vida de vocês se não fosse o Rotary na vida de vocês? Se não aparecesse o Rotary na vida de vocês? Vocês já se questionaram nisso? Cara, Muito mais calma. seja mais calma, mas a Muito mais gente, calma. pela maneira que nós somos, que nós nos conhecemos, a gente iria se engajar em alguma outra
Entendi. Que já era algo de vocês. né? Tá dentro, cara. Eu acho que Ajudar sabe, a fazer alguma fazer a diferença, diferença no sabe? mundo Sim. para alguma pessoa, para alguma entidade, enfim. Mas Todo mundo tem que Você fazer estaria engajado em alguma alguma coisa. coisa. Eu, por Algo exemplo, te completaria, né? eu me lembro que muito bem quando a gente estava em Rotary, a Silvana estava grávida, estávamos fazendo parte do grupo, aí já veio o convite para ir para a associação comercial, já fui para a associação comercial, aí fui síndico do prédio onde nós morávamos. Nossa! Cara, e aí ia, e trabalhando, né? E tendo outra atividade. Trabalhando ainda. Ou seja, as coisas rolavam, as A coisas... gente lembra quando entrou no Rotary, porque eu estava grávida, gravidíssima. Uhum. Então, o Denis, que hoje é rotariano, nosso filho, ele já foi na barriga Já da mãe. nasceu rotariano, né? Já nasceu no Rotary, entendeu? Legal. Primeiro Natal, a primeira festiva de Natal, ele já foi, quando ele nasceu, né? Gente, passou do tempo aqui. Poxa, falei pra você. Olha, Temos voou, esse- até eu nem percebi. O papo tá tão bom. Temos histórias interessantes para contar aqui. Agora não vem, como eu te falei. Não, mas você- a gente pode marcar outras vezes. problemas. Pra gente vir contar mais histórias. Não é Mas eu legal. queria, Engraçadas. eu Tem queria muita história concluir engraçada. a pergunta individual para cada um. Pro Luiz, para você, numa definição simples, objetiva ou talvez numa frase, como você queira, né, dar concepção a ela. Mas o que é Rotary para você? Rotary. Rotary é aquilo que é uma coisa que a gente faz servir. É servir. Eu estou dentro de Rotary para servir. Então, Rotary é servir, poder atender aqueles que necessitam, sem olhar para o lado, sem olhar para nada. Ou seja, estou servindo, estou colaborando, estou ajudando. Isso que é Rotary para mim, é algo que me dá o prazer e a sensação de estar presente fazendo o que eu faço há já 44 anos. Não só isso, estar junto com pessoas queridas, pessoas que estão imbuídas com o mesmo objetivo, Legal, né? Poder servir e ajudar ao próximo. perfeito. Silvana, o que é Rotary para você? Rotary é um grupo de pessoas muito amigas que convivem pacificamente, fraternalmente e fazem diferença no mundo. Uhum. Fazem alguma coisa que faz a diferença. Faz um jovem ter uma vida melhor, como lá no camp, que tem 620 jovens trabalhando hoje. Isso faz toda a diferença. E é um grupo de pessoas que construiu isso, é um grupo de voluntários como o Luiz, hoje ele passou horas lá no camp, que doa o tempo para fazer uma diferença na vida Perfeito. das pessoas. O mundo fica melhor com o Rotary. E é muito agradável conviver com as pessoas no Rotary. Isso é Rotary. Show de bola. Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria de ter foi uma honra para mim ter os dois que bom. aqui. E como eu acredito em propósitos, né? Eu pensei em trazer os dois. Sim. Só que depois eu falei, não, vou trazer a Silvana, depois eu trago o Luiz com o Rodinei, porque tem essa energia de vocês dois estarem lá no campo e tudo mais, contar essa história. E aí casou de hoje vocês irem juntos. Sim. Para mim foi uma honra. Obrigado pela presença de Nós vocês. que agradecemos. Um prazer. Agradeço a todos que estão acompanhando, que acompanharam esse episódio. Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal. Você se inscrevendo no canal já está colaborando com todos os nossos projetos. Seja um patrocinador do Rotary Talkcast. Eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador master, que é a ID Create Marketing e Vendas, estratégia de marketing e vendas para o seu negócio. O Estúdio LV45, esse espaço maravilhoso que concede a nós a realizar o Rotary Talkcast. Então, muito obrigado à presença de todos vocês. Mais uma vez, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo episódio, pessoal. Compre nossa ação entre amigos do Fuscão. Exatamente. Tem um link aqui sobre o Fusca. Compre aqui o seu ticket, o valor de R$50. R$50. Baratinho para você ter um Fusca zeradinho, bonitinho. Que cor que ele é? Amarelo. Amarelo. Fusca amarelo. Olha que maravilhoso. Todo com bancos de couro. Banco Tá de couro. Ó. inteiríssimo, Tá aqui o link novo. na tela, então compre aí. E dia 28 de agosto será o sorteio. 28 de setembro. 28 de setembro será o sorteio, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Um beijo. Pessoal, patrocine a Festa Alemã dia 19 de outubro no Clube Atlético Aramaçã, às 20h30.
Contamos com o seu patrocínio, com a sua presença. Adquira o convite, o link está na descrição. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado a Obrigado. vocês Obrigada. mais uma vez.